Deixem-me começar por contar-vos uma parábola, a parábola do camionista. A parábola do camionista é uma história relatada pelo autor Todd Gitlin num livro intitulado Media Unlimited, onde ele faz uma análise sobre aquilo que é a matéria sobre a qual os teóricos da comunicação se têm vindo a debruçar nos últimos anos. A parábola do camionista é uma parábola engraçada, divertida. Conta a história de um camionista que um dia chega a uma alfândega e encontra um fiscal que olha para a cara dele e desconfia que ele é um contrabandista. E começa-lhe a revistar o caminhão na procura do contrabando e não descobre. E deixa seguir o camionista, mas na certeza de que provavelmente ele deixou passar ali contrabando. No mês seguinte, o mesmo camionista chega à mesma alfândega e o mesmo fiscal volta a mandá-lo parar e desta vez faz uma revisão ainda mais completa ao caminhão para tentar encontrar o contrabando. Mais uma vez volta a não encontrar e deixa-o seguir. No mês seguinte, a mesma cena. Desta vez o fiscal já está apetrechado com uma série de gadgets para tentar descobrir com sensores onde é que está alguma coisa escondida dentro do caminhão, mas volta a não encontrar. E assim acontece, mês após mês, o mesmo fiscal tenta ver que contrabando é que haverá naquele caminhão. Isto demorou anos, até que a certa altura, um certo dia, o fiscal vira-se para o camionista e diz: olha, este é o meu último dia de trabalho, amanhã entro na reforma, vamos fazer aqui um acordo, que é, você diz-me, eu tenho a certeza que você é contrabandista, você diz-me qual é o contrabando que leva aí, porque eu não lhe consegui encontrar, e eu garanto-lhe que não acontece nada, é o meu último dia de trabalho, vou deixá-lo ir sossegado. E o camionista responde: olha, tem razão, eu realmente sou contrabandista e o contrabando que faço é de caminhões. E por isso é que você nunca descobriria, porque os caminhões são o contrabando que eu estou a fazer. E esta é a parábola que o Todd Gitlin menciona para dizer que muitas vezes os teóricos da comunicação, ao tentarem compreender aquilo que são as alterações que ocorrem no sistema mediático, andam preocupados com as pequenas alterações nas plataformas de áudio, de vídeo, de texto, andam preocupados com aquilo que são as estratégias publicitárias ou as estratégias de comunicação política ou com as modificações, mesmo que subtis, na área do jornalismo, e esquecem-se que, na verdade, aquilo que se calhar nós temos que tentar compreender para percebermos as grandes transformações que estão a acontecer nesta altura de mudança de paradigma comunicativo, é o próprio sistema mediático. Andamos à procura do contrabando, quando, na verdade, é o sistema mediático, é o caminhão que, se calhar, nós deveríamos estar a ver e a tentar compreender na sua transformação mais estrutural. Ao longo deste semestre, aquilo que nós fizemos nestas aulas foi tentar compreender as ferramentas do funcionamento desse mesmo caminhão. O sistema mediático é uma poderosa máquina, absolutamente hegemónica, que domina a vida das pessoas. Pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano não consegue passar um único dia em que não tenha, de forma direta ou indireta, acesso aos meios de comunicação social, pelo menos neste mundo ocidental industrializado em que nós vivemos. Se recuarmos 100 anos, menos do que isso até, nós encontrávamos períodos em que, mesmo em cidades desenvolvidas, as pessoas passavam muitas vezes semanas ou meses sem terem necessidade de aceder aos média, aos jornais ou até mais tarde à rádio que entretanto surgiu. Hoje isso é absolutamente impensável. O sistema mediático tornou-se, do ponto de vista daquilo que é a sua influência no interior das sociedades, como uma máquina poderosa, absolutamente incontornável e muitas vezes também avassaladoramente manipulante, em termos daquilo, manipuladora em relação àquilo que são as formas estruturais de organização dessa mesma sociedade. E daí que, dizia o Todd Gitlin, se quisermos entender o funcionamento do sistema mediático, nós tínhamos que olhar para ele como um todo, isto é, perceber as suas partes e, mais do que isso, a interligação entre as suas partes. O que nós fizemos nesta disciplina de comunicação multimédia foi tentar, em primeiro lugar, desmontar cada uma das ferramentas fundamentais que são utilizadas em qualquer um dos 4 grandes campos da comunicação: jornalismo, publicidade, marketing e relações públicas. Qualquer uma destas áreas usa as ferramentas que nós aqui tentámos analisar. Usa o áudio, usa texto, usa vídeo, usa infografias, usa fotografia e usa essas ferramentas de forma diferenciada. Ao longo de muitas décadas, essa diferenciação das ferramentas estava também acoplada àquilo que era a diferenciação de cada um dos média. A rádio tinha o áudio, a televisão tinha o vídeo, os jornais tinham o texto e tinham as fotografias.
Hoje em dia, como nós vimos, a grande transformação que está a acontecer é uma aglomeração dessas mesmas ferramentas no interior das mesmas plataformas, o que corresponde, em termos de conceitos organizadores deste sistema mediático, como nós vimos logo no início, ao conceito da convergência. A convergência é exatamente este deslocamento de qualquer uma destas ferramentas para o interior de um mesmo espaço comunicativo, onde estes utensílios são agora acoplados uns aos outros para obter maior eficácia comunicacional. Mas vimos também que, até por causa da preocupação com o multimédia e com a interatividade, que o uso conciliado destas ferramentas deve obedecer também a regras que, por um lado, correspondem àquilo que anteriormente cada uma delas fazia privilegiadamente, e agora uma espécie de código organizador da comunicação, onde elas se transmutam, se transformam para obter maior eficácia nessa acoplagem a outras plataformas. Vimos, por exemplo, relativamente ao texto escrito, que a introdução de hiperlinks, de hiperligações nesse mesmo texto, permite a ligação desse texto, por exemplo, a áudios ou a vídeos, e isso acaba por enriquecer o próprio texto, mas obriga o texto a adotar novas regras. O texto, por exemplo, quando agora é segmentado para que o utilizador o possa utilizar de forma diferenciada, na busca da tal interatividade, na busca da tal personalização, tem que ter um grau de autonomia que lhe muda as regras fundamentais da sua escrita e da sua própria estrutura organizativa enquanto texto. Vimos, por exemplo, que quando a fotografia deixa de ser um momento isolado de captura de um determinado momento e passa a ser uma sequência no interior de um slideshow, de uma galeria fotográfica, que há também regras de narrativa que são diferentes e que devem ser estudadas de forma diferenciada. Para compreendermos o funcionamento do tal caminhão que anda a fazer-se passar como contrabando no interior destas sociedades em que vivemos, nós temos, antes de mais, que perceber também as mutações que estão a ocorrer em cada uma destas plataformas. E é preciso olhar com atenção para aquilo que são os mecanismos de interligação entre todos estes utensílios. Enquanto comunicadores, vocês, futuramente jornalistas, publicitários, especialistas de marketing, técnicos de relações públicas, não devem descurar aquilo que é a enorme eficácia que podem ter estas ferramentas quando ligadas entre si e potenciando aquilo que são as mensagens que vocês querem transmitir. Mas para isso vocês têm que também descobrir novas formas de narrativa e têm que também descobrir aquilo que são códigos organizadores do próprio conhecimento, percebendo essa distinção entre informação e conhecimento. Informação é aquilo que é muito fácil de passar através de qualquer um destes canais. O conhecimento é a descodificação dessa mesma informação e a sua transformação em algo que permita às pessoas compreender melhor aquilo que está a acontecer à sua volta. E daí que, como nós vimos, quando falamos quer da fotografia, quer do vídeo, quer do texto, haja uma necessidade crescente de fazer com que essas ferramentas, na sua organização informativa, produzam também conhecimento, isto é, tenham uma capacidade interpretativa e explicativa da realidade. E isso é feito com maior sucesso se nós percebermos, em primeiro lugar, o que é que cada uma das ferramentas pode fazer melhor que as outras, mas também o que é que cada uma delas pode fazer sequencialmente e, sobretudo, também de forma interligada entre si. E esta era, no fundo, a mensagem final em termos de compreensão do fenómeno da comunicação multimédia de que eu vos queria falar. O facto de estas plataformas e estas ferramentas estarem agora muito mais próximas umas das outras, naquilo que é o fenómeno da sinergia, o conceito da sinergia, naquilo que é o conceito de convergência, significa que nós não podemos olhar para o novo sistema mediático com as mesmas ferramentas conceptuais com que olhávamos para o paradigma da massificação. A comunicação, enquanto instrumento organizador da sociedade, mudou de tal forma que, se nós ainda continuarmos a preocupar-nos com os conceitos tradicionais do paradigma da massificação, conceitos como opinião pública, massificação, ou teorias que explicavam esse mesmo funcionamento, como a teoria da agenda setting, a teoria da espiral do silêncio, nós estaremos a esquecer aquilo que são aspectos extremamente importantes daquilo que é o novo paradigma comunicativo.
É preciso agora começar então a olhar para estes novos conceitos operacionais. É preciso começar a tentar entender de que maneira é que nós podemos organizar a comunicação de forma interativa, mas que ela seja verdadeiramente interativa. Não é apenas colocar uns links numas palavras e lançar o utilizador para a página oficial de uma determinada empresa ou de uma determinada organização. Isso é fácil e, na verdade, corresponde àquilo que é o exercício básico da introdução dessa componente de interatividade. Mas é redutor e limitador se nós nos limitarmos, se nós não passarmos para além daquilo que é a estrutura que, em termos mentais, nós estávamos a fazer associar ao paradigma anterior, ao paradigma da massificação. Agora, estas ferramentas devem ser usadas também com a imaginação direcionada para novas formas organizadoras de conhecimento. E isso consegue-se através de uma narrativa diferenciada, por exemplo, muito mais associada àquilo que é o papel que o utilizador tem enquanto coautor dos nossos próprios textos, dos nossos próprios conteúdos. E isso, em princípio, é qualquer coisa que é difícil de fazer. Nenhum autor gosta de abrir mão do controle que tem sobre a sua mensagem. Quando vocês comunicam com alguém, a mensagem que vocês estão a tentar transmitir é qualquer coisa que vocês gostariam, provavelmente, que fosse apenas vosso, para poderem ter um controle sobre exatamente aquilo que estariam a dizer. Mas neste novo sistema mediático temos que compreender que o utilizador é tão ou ainda mais influente do que nós naquilo que é a composição da própria mensagem. Quando eu introduzo hiperlinks num texto, ou quando eu permito a ligação entre uma fotografia e uma infografia, ou quando eu uso a infografia dinâmica, como nós vimos, por contraposição à infografia tradicional ou estática, nós estamos a permitir que cada um dos utilizadores seja dominante também em termos da organização daquela mensagem. O comunicador perdeu o monopólio do controle sobre essa informação. Comunicadores somos agora todos nós e cada vez mais. Cada um dos utilizadores da rede que se chama internet é simultaneamente um receptor e um emissor, na medida em que ele não apenas é capaz de produzir blogs, páginas nas redes sociais, mas é também capaz de, pela forma como navega na internet, construir aquilo que é o seu universo de informação e depois também construir aquilo que é o seu próprio universo de conhecimento, nessa tal distinção que eu fazia entre um conceito e outro. E os comunicadores têm que compreender isso, aceitar isso e acarinhar isso. Vocês não ganham nada em oferecer resistência a estas transformações que estão agora a ocorrer. Será sempre muito mais útil para vocês adaptarem-se a este novo sistema, abrirem mão desse controle hegemónico e monopolista que o comunicador tinha e começarem a tentar encontrar soluções para que o utilizador, enquanto coautor da sua própria mensagem, seja capaz de interferir. Quanto mais portas nós abrirmos a essa intervenção, mais eficaz será o nosso processo comunicativo. Porque agora a eficácia da comunicação não se mede tanto por aquilo que é o controle que eu tenho ao passar uma mensagem para alguém, mas a capacidade que eu dou a alguém para, ao reconstruir a mensagem, conseguir encontrar aquilo que é o objetivo e o propósito dessa minha mesma comunicação. E aqui sim, mantêm-se, e esse é um aspecto que eu vos queria salientar, mantêm-se as diferenças de estratégia entre cada uma destas 4 áreas da comunicação. O objetivo do jornalismo não é o mesmo objetivo da comunicação integrada, que tem no seu interior a publicidade, o marketing ou as relações públicas. Enquanto estratégias comunicacionais, o jornalismo e a comunicação integrada procuram fins distintos. E aquilo que nós devemos ser capazes de fazer com as ferramentas que estão ao nosso dispor é respeitar esses mesmos objetivos e conseguir fazer com que eles sejam atingidos de igual forma e eficazmente pelo utilizador, enquanto também co-organizador dessa mesma mensagem. No caso de um texto jornalístico, por exemplo, eu tenho que ser capaz de permitir que ele tenha as ferramentas analíticas suficientes para entender aquilo sobre o qual eu estou a falar. No caso da comunicação integrada, quando eu estou a fazer uma campanha de promoção a um determinado produto, ou uma ideia, ou uma pessoa, eu tenho que ser capaz de convencer dos benefícios desse produto, dessa pessoa, dessa ideia, mas, ao mesmo tempo, permitir que o utilizador chegue a esse propósito através do seu próprio caminho. Se repararem, a metodologia é a mesma, os propósitos é que são diferentes e esses propósitos devem manter-se ao mesmo tempo que as estratégias se ajustam àquilo que são os propósitos distintos de cada um dos elementos.